Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda atividade da capacitação em inteligência artificial para o servidor público do projeto KeepChat. Nessa aula, a gente vai abordar o tema de leitura, extração e análise de documentos com IA. O objetivo da atividade é explorar as principais funcionalidades do Notebook LM, ChatGPT e Language 2, compreendendo suas possibilidades e limitações na análise de documentos e na elaboração de textos a partir de fontes fornecidas pelo próprio usuário. As orientações: não vamos utilizar nenhum dado sigiloso ou identificável e vamos estar registrando todas as nossas interações com as ferramentas de IA. Essas que nessa aula vai ser o ChatGPT, o Notebook LM e o Language 2. Do nosso roteiro, a gente vai focar novamente na construção guiada, né? O momento de experimentação livre é para prática de quem está seguindo essa capacitação. E no momento que vamos focar nessa aula aqui, vamos ter primeiro a criação do notebook e escolha das fontes, depois exploração das capacidades de análises, depois elaboração de textos a partir das mesmas fontes e por fim a verificação de limites das ferramentas. Então, chegando efetivamente no momento de construção guiada, que é aquele passo a passo que a gente faz, né, realiza para a gente se adequar e entender o funcionamento das ferramentas. Primeiro, a gente vai criar um notebook no Notebook LM e vamos escolher um tema, né, seja institucional, técnico ou administrativo, relacionado ao serviço público, né? Exemplos: processo de licitações, gestão de contratos, procedimentos de fiscalização, entre outros, né? E a gente vai estar inserindo nesse notebook entre 3 a 5 documentos relacionados a esse tema. Pode ser leis, decretos, portarias, manuais, enfim, né? Diversos tipos de documentos. Então, quando vocês virem no site do Notebook LM, vai ter uma cara mais ou menos assim. Vocês criam e criar notebook e ele vai aparecer algo mais ou menos assim, tá? Onde a gente vai conseguir adicionar, né, fontes como arquivos, sites, até vídeo do YouTube, links de Drive e um texto colado que seria o prompt. Então vou só voltar e partir para o notebook e perceba que já fica salvo aqui. Eu vou só excluir isso rapidamente e partir para o notebook que eu vou usar nessa aula. Então, nesse notebook eu pesquisei pelos arquivos do edital do projeto Limite do Visível aqui na Paraíba, né? E aí eu trouxe o edital de Patos, o edital de vagas remanescentes direcionado à cidade de Patos, né, que é o edital em questão. Depois o manual de bolsas da FAPESC, que é quem fomenta, né, esse projeto. E depois um prompt aqui, o texto colado. Então, se a gente clicar, a gente vai conseguir ver aqui um pouquinho do edital, tá? Que vai falar do projeto, das coisas, enfim. E aqui, né, esses três são PDFs, o texto colado é mais ou menos eu explicando como ele deve agir, né? Atue como servidor público da área administrativa, com ampla experiência na área de interpretação e elaboração de editais do setor público. Então aqui eu estou dizendo como eu quero que ele age aqui, né? Nessa ferramenta sobre esse edital específico. E para adicionar um colado, a gente vem aqui adicionar nota, né? Um texto colado, e simplesmente coloca aqui o texto, tá bom? E as demais fontes, vocês viram que é só vir aqui adicionar fontes e escolher. E eu usei o ChatGPT, tá, pessoal? Eu usei o ChatGPT para gerar aquele prompt. Eu pedi, né? O GPT gera um prompt que simule como um servidor público da área de administração que é especialista em análise e criação de editais para o setor público atua na exploração de arquivos barras editais. Aí gerou o prompt, então esse foi o prompt que eu colei, tá bom? Então vamos voltar lá para o nosso passo a passo. Depois de ter inserido os documentos, né, ou prompt, ou links, enfim, como a maneira que você alimentou o Notebook LM, a gente vai passar para o próximo passo, que é como complemento, selecione um documento específico desse conjunto para fazer uma extração aprofundada no chat de GPT posteriormente. Então a gente vai separar um desses documentos que a gente alimentou aqui, tá, o nosso notebook, e vamos usá-los depois no chat GPT. Então vamos, né, aí depois, né, a gente registra o tema escolhido, os documentos incluídos, qual tipo e qual documento específico a gente selecionou. Então vamos para o próximo passo, né, que é a exploração das capacidades de análise. No Notebook LM formula no mínimo 5 perguntas diferentes, contemplando obrigatoriamente os seguintes tipos de solicitação, né? A síntese geral do conteúdo, a identificação de conceitos ou pontos-chave, extração de responsabilidades, procedimentos ou orientações, comparação entre documentos, identificação de ambiguidades, lacunas ou contradições.
Aí depois a gente vai estar usando o chat GPT com um upload desse arquivo em específico que a gente vai separar e vai pedir para ir realizar uma extração estruturada, né? Aí extraia todas as responsabilidades mencionadas neste documento, organizando por agente responsável e prazo de execução. Aí a gente vai estar registrando as perguntas utilizadas no notebook LM, as respostas mais úteis e pelo menos uma resposta considerada superficial, confusa ou inadequada, né? Explicando o motivo. Então vamos lá para o notebook LM. Eu já fiz, deixei preparado aqui as perguntas, né? Aqui, quando você cria, você consegue tanto renomear aqui em cima, né? Clicando, conseguimos renomear, e ele traz um resumo do que ele é no momento. Então, primeiro eu fiz uma pergunta, né? Faça uma síntese geral do conteúdo dos documentos, mas antes da gente passar para essa síntese, eu quero que vocês percebam que o Notebook Element tem várias funcionalidades. A gente consegue gerar um resumo em áudio, né? Sobre o tema do notebook, uma apresentação de slide, resumo em vídeo, mapa mental, relatório, cartões didáticos para estudo, né? Testes novamente para estudos, infográfico e até tabela de dados, tá bom? Então vamos passar aqui para a síntese que ele gerou dos documentos. Então ele diz que os documentos apresentados consistem em editais específicos para a seção de estudantes no estado da Paraíba e um manual normativo que regulamenta a concessão de bolsas de estudo pela FAPESC. E a seguir ele vai apresentar uma síntese geral, né? Primeiramente, da seleção, ele fala que é o edital 78/2025, né? E o edital 05/2026, né? Que é respectivamente o edital inicial de Patos e depois o de vagas remanescentes para a cidade de Patos desse edital, né? E rege o processo seletivo para os cursos tecnólogos em Análise de Sistemas e Ciências de Dados ofertados pela UEPB em parceria com a SECTES e a FAPESC, né? A UEPB, que é a Universidade Estadual da Paraíba, a SECTES, né? A Secretaria de Ensino Superior, Tecnologia, enfim, né? E a FAPESC, que é o órgão que fomenta aí, né? Tudo, dá a verba para o pagamento de bolsas. Então, o público-alvo é estudantes que concluíram o ensino médio na rede estadual na Paraíba entre os anos de 2020 e 2025. Os requisitos principais: não possuir vínculo empregatício e ter disponibilidade de horário integral para as atividades do projeto. Há vagas em Patos, né, que é o campus 7 da UEPB. O edital inclui inicial preview 100 vagas, né, 50 para cada curso. O edital de vagas remanescentes ofereceu 65 vagas, né. A bolsa, né, o benefício financeiro: os alunos selecionados recebem uma bolsa mensal de R$ 1.000 por 24 meses, né, 24 mil, ou seja, seleção o processo é composto por homologação da inscrição e análise curricular, baseada nas médias de português e matemática do ensino médio, além dos cursos técnicos e de formação inicial. Aí, sobre o manual das bolsas da FAPESC, este documento estabelece diretrizes gerais para todas as modalidades de bolsas administradas pela Fundação visando o desenvolvimento científico e tecnológico da Paraíba. Veja que aqui ele vai trazendo, né, de onde ele pegou as informações. Lembra do Perplexo da primeira aula? E daqui também referencia, né? Mas aí, como a gente que passou o conteúdo, a gente vai provavelmente verificar aqui, né? Aqui está numerado tantas de referências que já teve, daí de onde ele pegou. A classificação da bolsa, né? Curta duração ou longa duração, né? Com vigência de 4 a 48 meses. As modalidades, né? Iniciação científica, doutorado, mestrado, pós-doutorado, enfim, várias coisas. As regras de condutas e vedação na concessão de bolsa não gera vínculo empregatício. É proibido o acúmulo de bolsas, salvo as exceções previstas em detalhes. O bolsista deve manter o desempenho satisfatório e apresentar relatórios técnicos sob pena de suspensão e cancelamento da bolsa, né? Aí o manual inclui uma tabela atualizada com os valores, né? Coisas mais específicas. E o último ponto dessa primeira pergunta é na perspectiva analítica e administrativa, né? O documento de texto colado. A gente está falando mais do prompt que a gente colocou aí, meio que analisou tudo, analisou como se fosse uma informação complementar, sendo que é mais direcionada para o comportamento dele. Então agora a gente vai trazer a identificação de conceitos ou pontos-chave sobre os editais do limite da bolsa, né? Do limite e da bolsa, no caso do projeto Limite do Visível e da Bolsa. Então vamos ver se ele vai trazer informações a mais aqui. Pontos chaves a gente já viu, que é ensino estadual da Paraíba, tem que ter concluído entre os anos 2020 e 2025. Os cursos a gente viu que é Análise de Sistema de Ciência de Dados, e aqui ele traz que é 40 horas semanais, uma informação nova. Então o regime de indicação exige disponibilidade de horário integral, né, 40 horas semanais. Vínculo empregatício a gente já sabia, a bolsa também. A pontuação é baseada na média simples de português e matemática do ensino médio. Acho que isso a gente não tinha visto, além de bônus por cursos técnicos ou de formação inicial, né, que é os FICs.
Ação afirmativa, outra informação nova, né? A gente tem as cotas, que é a reserva de vagas para mulheres e não binários, né? 50%, pessoas pretas ou pardas, 30% e povos tradicionais, 25%, né? E pessoas com deficiências, 5%, né? As vagas de cotas são divididas nessas porcentagens aí, nesses pedaços. Aos contextos fundamentais do Manual de Bolsas, a gente tem aqui a lei, aí fala novamente de curta e longa duração, e o princípio de inacumulabilidade, né? Não pode acumular. É vedado o acúmulo de bolsas da FAPESC ou de outras agências, salvo exceções específicas detalhadas em edital. Então a gente tem outra informação nova que é a não possibilidade de acúmulo de bolsas, né? Da FAPESC com outra instituição. Desempenho acadêmico a gente já sabia, mas aqui traz dados em si, né? Diz que tem que ter o aproveitamento igual superior a 60% e a frequência de 75%, né? No mínimo. Sanções e reembolsos, outra informação nova, né? O descumprimento de normas ou omissões de má-fé obriga o bolsista a restituir integralmente os valores recebidos da FAPESC. Aos direitos sociais, previsão de licença maternidade, né? Prorrogação de até 120 dias, a licença para adotantes. Então, tivemos até agora várias informações novas e aqui novamente aquilo referente ao texto colado que ele acabou identificando como uma fonte de conteúdo, né? E não como comportamento, que era aquilo que a gente queria. Em testes que eu já fiz, pessoal, ele já aderiu como comportamento, né? Mas agora eu estou vendo que pelo menos nesse notebook ele trouxe um pouco mais como se fosse uma informação a mais. Então vamos pedir agora para ele buscar a identificação de ambiguidades e lacunas, né? Lembrando que isso daqui é baseado naquelas questões que a gente tem para perguntar, né? Explorar um pouquinho a capacidade de análise dele, que essas perguntas aqui eu selecionei algumas e fiz lá, tá bom, pessoal? Então, voltando aqui, ele traz contradições normativas, né? O edital do limite limite do visível, né? Patos remanescentes, exige que o candidato tenha concluído o ensino médio entre 2020 e 2025. No entanto, o Manual de Bolsas, ao definir a modalidade de iniciação tecnológica, né? Que é o BL10, está aqui, né? A classificação da bolsa, que costuma amparar projetos técnicos, estabelece como critério profissional de nível médio com até 3 anos de formado. Isso cria uma contradição. Um aluno formado em 2020, né, perdão, 5 anos de formado seria elegível pelo edital, mas estaria fora do critério geral de tempo de formação. Então já temos uma contradição aí, né, que vale a pena verificar. A licença e pagamento, né? O Manual de Bolsas assegura a prorrogação da bolsa por até 120 dias em casos de gestação ou adoção. Contudo, o edital limite do visível afirma que o afastamento do bolsista, ainda que temporariamente, implica no cancelamento da remuneração, né? Citando a resolução, essa daí, né? E essa divergência gera insegurança jurídica sobre qual norma prevalece em casos de maternidade. Ambiguidade de textos, né? O edital proíbe terminantemente qualquer tipo de vínculo empregatício, já o Manual de Bolsas afirma que a possibilidade de acúmulo será prevista nas especificidades de cada modalidade. Como o edital do limite visível obriga o bolsista a obedecer ao manual, a existência de exceções para mestrado e doutorado do manual, como contratos temporários, né, temporários para docência, pode gerar interpretações ambíguas para estudantes que possuam vínculos similares. E o cálculo de proporcionalidade, né, para bolsas de duração curta e o manual define o pagamento por dia efetivo, né, 1,22 do valor mensal. Já para de longa duração, o pagamento é pelo mês completo, sem frações. Não está claro nos editais do limite do visível, né? Como seria feito o pagamento no mês de desligamento ou entrada, caso o aluno não cumpra o mês integral, dado que o manual veda explicitamente o pagamento, né? E pela minha experiência, tá, pessoal? Eles pagam por mês, tá bom? Não importa se começou no início ou no meio. Eles vão pagar por mês ali. Se iniciou naquele mês, começa a ser pago naquele mês. Mas pode ser que haja mudança em outros editais. Das lacunas, né, detalhes de frequência. Os editais exigem frequência mínima de 75%, entretanto, há uma lacuna sobre a unidade de medida dessa frequência, se ela é calculada por disciplina, por módulo ou por total do semestre. Isso é crítico por desligamento por falta automático, né? Critério de desempenho. O edital prevê desempate por nota matemática, português e idade. Há uma lacuna sobre o que ocorre se o empate persistir em esses três critérios, não havendo previsão de sorteio público ou análise socioeconômica, adicional como critério de último recurso. Enfim, né, pessoal, ele vai trazer algumas informações e a gente vai passar para o próximo tópico, que é justamente um comparativo. Então aqui a gente vai elaborar textos, né, a partir da mesma fonte. No notebook LM solicita a elaboração de dois textos diferentes a partir do mesmo conjunto de documentos.
variando obrigatoriamente público-alvo ou finalidade do texto. Exemplos, né, de variação, resumo técnico, guia prático, enfim. Então aqui a gente vai abordar faça um resumo técnico versus um guia prático para operadores, tá bom? E para cada texto gerado, utilize o Linguage Tool para revisão e adequação linguística, né? Verifique a gramática, clareza e consistência terminológica. Ajuste o texto conforme necessário. A gente vai estar verificando, né, por meio dessa ferramenta, se está escrito de maneira ok. Lembrando que essa ferramenta, pessoal, ela vai sugerir mudanças às vezes, né? E você vai julgá-la, né, essas mudanças para entender se vale a pena, se está coerente executá-las ou não. Então a gente vai registrar as diferenças que percebemos entre os dois textos, que ajustes humanos adicionais forem necessários e após a geração automática e revisão. Então vamos verificar os textos aqui, né? Temos esses dois textos, então vou pegar primeiramente isso aqui e vamos pesquisar aqui. Vou verificar nas minhas extensões se eu estou com Language Tool aqui. E eu acho que ele está aqui. A gente pode abrir o editor, tá? E ele já está carregando. 6 erros encontrados. Isso aqui vocês podem ir no site, tá, pessoal? Adicionar a extensão ou usar pelo site mesmo aqui. Então aí tem 6 erros. Vamos verificar. Ele fala, né, do limite FAPESC. Ele está pedindo para corrigir. É porque é um nome, né, de uma organização. BLD, mesma coisa, né? Uma sigla. Na gramática, considerando médias de português. Vamos ver o que corrigiu. Para colocar em minúsculo no caso, né? Aqui fique também, porque é uma sigla. Erro de abreviação. Será que a gente consegue encontrar? Aqui, né, no caso, a gente está vendo que não é um erro, efetivamente. Então vamos continuar. Aí coisas de artigo aqui, né, o 13.6, enfim. E a gente está percebendo que não teve nenhum erro efetivamente, né, pessoal? Vamos para o próximo texto, que é o guia prático. Então vamos pegar aqui, copiar, a gente vem aqui, cola novo texto. Ele veio formatado pela formatação do ChatGPT e aqui vai apresentar vários erros, talvez até pela essa formatação que ele trouxe. Então vamos ver aqui, né? Resultado final, mostrar no texto. Resultado final. Beleza, são a questão de português, enfim, eu acho que já deu para perceber. Vai trazer as mudanças, você consegue ver nos textos e efetivar a mudança clicando aqui, ok? Então, feito essas verificações, a gente tem a parte de limites da ferramenta, né? Selecione 3 afirmações produzidas pelo Notebook LM nas etapas anteriores. Confira manualmente se elas estão corretamente fundamentadas nos documentos inseridos. Selecione 3 informações extraídas pelo GPT e verifique sua precisão em relação ao documento original. Utilize o Language Tool para verificar se há inconsistências terminológicas. E por fim, né, entre os diferentes textos gerados, a gente, para cada afirmação, informação verificada, estava correta ou incorreta, onde a ferramenta foi precisa, onde ela foi vaga ou genérica, ou exigiu correção humana. Esse aqui é os passos que a gente vai ver. Então, para finalizar, vamos aqui no chat GPT, onde eu joguei e pedi para ele analisar, né? Aqui foi a parte que eu peguei o prompt, né, para usar no Notebook LM, extrair todas as responsabilidades mencionadas neste documento, organizando por agente responsável e prazo de execução. Então ele fala, né, que a FAPESC publica e divulga o edital, coordena o processo seletivo, recebe vale de inscrições, divulga resultados, né, o preliminar e o final, homologa o resultado final, convoca candidatos selecionados e gerencia a execução do projeto, efetua pagamentos de bolsas quando aplicável e resolve os casos omissos. Então está aqui tá tudo ok conforme a gente viu, né? E aqui dei os prazos, né, conforme o cronograma do edital, pagamentos conforme o calendário administrativo do projeto, né? O projeto vai ter lá normalmente seu calendário de atividades com os pagamentos. Aí os candidatos, né, os estudantes, né, lê integralmente o edital, realizar a inscrição dentro do prazo, preencher corretamente o formulário, anexar a documentação, acompanhar todas as publicações, comparecer às etapas de processo, apresentar a documentação comprobatória, cumprir atividades acadêmicas dentro do prazo, inscrições dentro do prazo definido do cronograma, envios de documentos, mesma coisa, recurso, mesma coisa, e comparecimentos, mesma coisa. Vai estar tudo lá no cronograma, tá bom, pessoal?
da comissão de seleção, né? Analisar escritos, documentos, avaliar candidatos conforme critérios do edital, classificar candidatos, emitir resultados preliminar e final, enfim, né? Instituição de ensino, né, projeto de execução acadêmica da UEPB, né, no desenvolvimento de sistemas de ciência de dados, os cursos, acompanhar o desempenho dos estudantes, garantir a execução de atividades formativas, né, complementar, flexível, enfim, controlar a frequência e participação dos alunos. A gente viu que para manter a bolsa tem que ter a desempenho 60% ou superior e 75% de frequência, comunicar a irregularidade e a coordenação do projeto, né, porque tem a coordenação dos cursos e do projeto, né, é uma parceria. Estudantes selecionados após a aprovação, né, cumprir a carga horária, manter frequência mínima, zelar pelo bom desempenho, participar de atividades, realizar matrícula, enfim, né? Recurso administrativo e observação geral, vamos só pular rapidamente, porque a gente tá vendo que tá tudo ok. Eu já li esses editais e reli, então tá tudo ok, tá, pessoal? Eu posso validar isso, que tá tudo ok com essas informações. O edital centraliza a maior parte dos prazos, enfim, né? Aqui é a sugestão que geralmente ferramentas de Jardão, né? Principalmente o ChatGPT. Então eu verifiquei, né, o notebook LM, como foi eu que montei, eu sei que essas informações estão de acordo com editais, porque eu sou conhecedor desses editais, né, manual de bolsas também, enfim. Mas vocês aí sempre verifiquem, principalmente são editais que você ainda não passou ali, não leu, né? Você pode fazer o exercício de ler o edital e depois passar aqui para pedir pontos importantes, ou você pode simplesmente criar o edital especialista, o notebook, perdão, especialista naqueles processos e depois ir verificando, perguntando a ele e de acordo com as informações que ele for trazendo, você vai lá e verifica em qual página vocês pede sempre para referenciar em qual página você encontrou, coloque lá nas informações que ele vai falar e você vai conseguir lá verificar a informação, porque aí é uma forma de você otimizar seu tempo. Então é isso, pessoal, a aula 2 foi essa aqui e vejo vocês na próxima aula.